O programa a seguir é uma produção independente de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Boa tarde, no ar, almoço de estrela. Pessoal, quem vai cozinhar pra gente que nos dê esse prestígio, Dr. Moisés Wolferson, que, além de bom cirurgião plástico, diga-se de passagem, se você soubesse o aroma que está circulando por aqui, mas não tem problema, né, doutor? Se a senhora quiser experimentar esse bacalhau, presta atenção. Se não acertar, no final do programa a gente vai dar o celular dele, aí você liga para ele. Doutor Moisés, muito obrigado pela presença. Obrigado. E assim, como é que chama esse bacalhau? Olha, bacalhau à moda de Toquinho. Toquinho é uma praia que fica próximo de Porto Galinha. Porto Galinha foi considerado por 10 vezes a melhor praia do Brasil. Então, próximo de Porto Galinha tem Toquinho, onde a gente tem uma casa e eu gostaria de recebê-lo. Muito obrigado. Na sua próxima vinda. Muito obrigado. Próxima vez que eu vier, vou lhe visitar. Mas é o seguinte, gente, pense numa cozinha gourmet de primeiríssima. Pensou? É lá em Toquinho, mas, doutor, nós precisamos tocar então nossa comida aqui. Qual é o primeiro passo? Olha, deixa eu explicar. A moda de Toquinho, por conta disso, a gente recebe muita gente em casa. E eu fui surpreendido uma vez com 40 pessoas lá em casa. Vixe. E aí o pessoal veio para almoçar e a gente não estava preparado para receber tanta gente. Aí só teve uma saída, foi aumentar o ingrediente. E qual é o ingrediente que a gente aumentou? Normalmente esse prato, que é bacalhau à moda de Toquinho, ele tem cebola, batata inglesa em rodelas, tem repolho, tem o bacalhau, que é desfiado, queijo e vinho branco. Acontece que a solução encontrada naquele momento foi aumentar a quantidade de repolho. E a gente viu uma coisa impressionante, é que o repolho, ele desfiado, quando é cozinhado, é exatamente igual ao bacalhau. Perfeito. Com a vantagem de passar para o repolho o gosto do bacalhau, o sabor do bacalhau. Isso mesmo. Então a gente consegue, com isso, aumentar e você não percebe que está comendo o repolho. Você pensa que está comendo bacalhau. Pensa que está comendo bacalhau. Gente, é o seguinte, pense num negócio inteligente. Esse foi uma saída estratégica. É o seguinte, nós vamos usar repolho roxo, porque a gente quer identificar o bacalhau e o repolho. Mas se for o repolho branquinho... Não é verdade? Vou falar. Pense nesse tal de Toquinho. Veja como o homem é inteligente. Agora, doutor, vamos começar, que nós temos que tocar aqui. Enquanto você vai montando, a gente vai batendo um papo. Combinado? Combinado. Então vamos lá. Qual o primeiro? Pode voltar aí, doutor. Aqui eu só vou bater papo. Só tem que conversar. Aqui nesse prato. Tá. Azeite. Certo. Tá, pode caprichar, doutor. Bem, enquanto nós batendo um papo, vai. Aí você vai montando. Ó, azeite. Tá. Depois uma camada de cebola. Tá. Doutor, podemos falar enquanto você vai fazendo? Com certeza. É o seguinte, eu queria perguntar a vocês uma coisa, a ciência, né, que é verdade assim, a cirurgia plástica avançou muito, tanto que hoje você faz uma cirurgia de manhã à tarde e vai para casa, não é assim que funciona hoje? É assim que funciona. Então assim, de tudo isso, o que mais avançou? Foi o laser, foi o remédio, foi a anestesia? Olha, como tudo, a cirurgia plástica, ela cresceu. Em 20 anos a gente está fazendo coisa que representa quase uma evolução de 100 anos no que foi feito em estética. A gente sabe que laser, há 15 anos atrás, era uma coisa que dava um efeito fantástico, mas era muito trabalhoso pós-operatório. Trabalhar com laser significava, para a gente, médico, um trabalho exaustivo, porque tinha que ver a paciente frequentemente durante quase 6 meses, certo? E para a paciente, ele ficava com um aspecto de vermelhidão, que era desagradável. Hoje a gente tem laser, Rogério, que faz a mesma cirurgia, o mesmo procedimento, você tira a ruga, você melhora a flacidez, você tira a mancha, você tira a cicatriz de acne. Isso é fracionado. Na realidade, a técnica é o laser fracionado. Você utiliza o laser não agressivamente em relação ao anterior,
Na realidade, você tem um trabalho que é feito, como eu disse, fracionado, a recuperação da pele é lenta e você, no lugar de ter um aspecto de um pós-operatório trabalhoso, você tem um pós-operatório fácil se você dividir o mesmo laser em 5 tratamentos. Na área de lipoaspiração também, em relação às cânulas finas, as cânulas antigas, era cânula de 1 polegada. 1 polegada não, de 15 milímetros. Hoje você tem cânula de 1,5 milímetro, 10 vezes mais quase o tamanho das cânulas. Isso deu mais segurança, o sangramento é mínimo, a recuperação é mais rápida. Agora, tudo isso associado à tecnologia e a adestramento. Você tem que ter um treinamento, tem que ter uma curva de aprendizado nesse novo material, com essa nova tecnologia, para que você tenha bons resultados. Agora, doutor, temos que cozinhar aqui. Eu estou na segunda, vai lá, repetindo, então eu fiz a primeira camada de cebola, a segunda camada de batata e agora vem o famoso repolho. Repolho. Que seria branco, que é repolho. Agora, doutor, sabe o que é interessante? É o seguinte, no caso da lipoaspiração, diminuiu o equipamento, mas também não, assim, não se estendeu o tempo de cirurgia, porque se antigamente você tinha 15 milímetros para fazer a sucção, hoje você tem menos de 1,5 milímetro. Acontece que hoje você dispõe de um procedimento chamado lipolaser, certo? Você tem um laser que é de diodo, esse laser entra na gordura e transforma a gordura num aspecto de azeite. Tá. Ele derrete a gordura. E você, com isso, você consegue... Isso é um pré-operatório? Não, é a cirurgia em si. Você passa o laser na hora. Passa o laser, é tudo com anestesia, tudo esterilizado em autoclave. Realmente é um procedimento corriqueiro. Tradicional. Então você tem esse equipamento, você destrói a camada de gordura, transformando em gordura líquida, e aí facilmente você consegue a sucção. A sucção com cânulas finas. Agora, gente, é o seguinte, quando o papo é bom, vai numa vula só. Então é o seguinte, daqui a pouco... Quer colocar o repolho mais, não? Vamos colocar um pouco mais de repolho. Então é o seguinte, quando o doutor põe o repolho, daqui a pouco a gente volta. SCA apresenta Qual é o seu estilo? SCA, sua casa fora do comum. No dia de feira do Bom Preço, tá cada vez mais barato levar produtos fresquinhos pra casa. Tem variedade, qualidade e muito preço baixo. Confira! Somente nesta terça, maçã nacional ou ovo branco grande, R$ 1,96. Isso mesmo, R$ 1,96. E aproveite também uva Benitaca, R$ 2,67. Mamão Formosa, 64 centavos. E tem mais, camarão cinza, R$ 8,98. Bom Preço, variedade e qualidade cada vez mais barato para você. Estamos de volta, doutor Moisés. Vamos lá, doutor Moisés. Repetindo, primeira camada cebola, segunda camada batata, terceira camada o repolho famoso. Perfeito. Que teria que ser branco. Tá. E agora a camada do bacalhau pré-cozido. Tá. Já temperado, com azeite... Pimenta e sal. Alho. Alho não, sal não, gente. Pimenta, alho. azeite. Sal já tem um pouquinho. Já tem um pouquinho aqui na hora de salgou. Bem. Esse prato vai para o forno e agora ele passou 15 minutos na primeira parte dos ingredientes e o bacalhau já 15 minutos pré-cozido. Ele vai passar meia hora no forno. 5 minutos antes a gente vai colocar borrifar com a quinta camada, que é a camada do queijo do reino. Tá. Então, a gente só recapitulando, ó. 5 minutos você coziu o cozimento da batata, da cebola, do repolho. Aí você faz a camada da cebola, batata, o repolho e depois coloca o bacalhau. Deixa 30 minutos no forno, passou os 30 minutos, você... Não, 30 não, 25 minutos, você pega o queijo e dá 5 minutos do queijo. Agora é o seguinte, gente, na magia da televisão, doutor, por favor, tá aqui, ó. Já pronto. Nós já temos um prontinho, porque é o seguinte, aqui nós também somos filhos de Deus, né? Então o que aconteceu? Assim, vamos adiantando para dar tempo de comer no programa. Vamos supor que faltou 5 minutos, então a gente, além do queijo, vamos colocar o queijo. Tá.
Bom, vamos lá, pode colocar o queijo. O queijo. E finaliza com um pouco de vinho do Porto, vinho branco. Vinho branco do Porto, tá? Pronto. Agora, doutor, é o seguinte, aproveitando, nós estamos batendo um papo, eu queria falar sobre silicone. A primeira coisa é o seguinte, o que é certo e o que é errado? Por exemplo, a gente vê na televisão o pessoal fala assim, ah, não, eu só faço a cirurgia se eu entender que o paciente necessita. Mas o que necessita? Por exemplo, a mulher fala assim, eu quero grande. Ela tem esse direito? Olha, em princípio tem. Ela pode dizer que quer grande, que é pequeno, só que existe limite. Como tudo na vida tem limite. Você não vai embarcar numa paciente, numa ideia de uma paciente que está pedindo para você fazer uma leijão. Na realidade, você tem um perfil, você tem uma proporção, e você sabe que, no caso, dependendo da altura, você coloca 350 ml de silicone, você coloca 250 ml, e se a paciente que precisa de 250 pedir para você colocar 500, você vai conversar com ela e, de repente, você descobre que o caso não é nem de cirurgia plástica, é para um psicólogo e você encaminha o paciente. Gente, é o seguinte, nós já batemos um papo agora há pouco, e ele falou um negócio muito legal, que é o seguinte, a cirurgia plástica, ela desencadeia a autoestima. Com certeza. Né? Que é um dos fatores mais importantes, que é o cuidado principal. Então, doutor, assim, quando você fala assim, ó, desencadeia a autoestima, mas ao mesmo tempo a gente pensa assim, a cirurgia plástica não é acessível para todo mundo. Como a gente consegue superar isso, tendo em vista, que todo mundo tem o direito de ter autoestima elevada? Olha, existe em Pernambuco, enfim, no Brasil, serviços que prestam assistência à cirurgia plástica. Então você tem, aqui você conta em Pernambuco com o IMIP, o Hospital Agamenon Magalhães, enfim, tem hospitais públicos que fazem cirurgia plástica. E você tem uma cota dessas pacientes que são de cirurgia reparadora, existe um percentual de 15% que são pacientes que devem ser operadas de cirurgia estética até para treinar os médicos residentes. Então tem essa cota de 15% das pacientes do SUS. Você tem também no IMIP um serviço um grande serviço de cirurgia plástica, e você pode fazer plástica de mama, fazer uma cirurgia de orelha, fazer uma cirurgia até de lipo, dependendo do caso, e você conta também com os convênios. Os convênios são obrigados a fazerem cirurgias reparadoras. Então você tem uma mama gigante que a paciente está sofrendo muito, aquilo está machucando muito, intimamente, enfim, fisicamente, e ela vai melhorar a autoestima fazendo a plástica. E dependendo do volume, o convênio vai autorizar através de uma junta, que ele, normalmente, o procedimento dessa maneira, até no serviço público tem uma junta, como tem a junta nos convênios, e aí vê se é viável ou não e libera a cirurgia. Agora, doutor, já chegou alguém lá e falou assim, ó, eu vim aqui, doutor, por favor, me faça uma cirurgia que eu preciso, eu quero ficar mais bonita, porque eu tô precisando, o fator de ficar mais bonita é porque eu tô procurando um casamento. Já chegou isso, essas coisas absurdas assim? Com certeza, tem inclusive, a gente está escrevendo o 6º livro, é exatamente isso, são casos e causos do dia a dia nosso, coisa curiosa, claro que a gente não vai identificar as pessoas, claro, mas tem muita coisa assim interessante. Tem caso de um rapaz bonito, um manequim, muito bonito ele, um jovem de 19 anos, que foi no consultório com o nariz e pediu para ser operado do nariz, um nariz perfeito. Aí a gente verificou que por trás daquilo ali existia um problema sério. Ele tinha feito um concurso e tinha entrado numa multinacional, ele mexia com computação, e aí ele não era respeitado porque era muito bonito, então ele queria que a gente fizesse alguma coisa para enfeiá-lo. Para enfeiá-lo. Gente, é o seguinte, quando o papo é bom, é difícil, passa rapidinho. Agora, para encerrar o assunto, eu ia perguntar o seguinte, doutor, esse nariz tem conserto? Tem. Gente, amanhã a gente volta. Eu vou contar um negócio pra você com segurança. Eu vou trazê-lo de volta aqui, porque foi muito rápido, entendeu? Não, então, você tem que voltar aqui com a gente, combinado? Obrigado. Pessoal, fica feliz, daqui a pouco a gente volta. Ou não, é verdade, eu trago ele aqui de volta, tá? Obrigado. Então vai em Toquinho. Então nós vamos em Toquinho bater um papo lá.